Rapaz, e que clima que o Palmeiras chega pra final da Libertadores, hein? Tá tendo desentendimento até entre Leila e Abel Ferreira. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Porque ele só sabe chorar em coletiva. Ou ganha e fica, ou perde e vai embora. Simples. Você vai ver no vídeo de hoje tudo que o Abel disse, a resposta da Leila, o que isso repercutiu na imprensa e até o presidente da CBF se metendo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. E cara, se liga só que camisa linda, sensacional, que a gente encontrou lá na Netshoes do Verdão pra você. Clica aqui, ó, vai aparecer na tela e também tá na descrição desse vídeo. Tenho certeza que você vai curtir. Depois da derrota para o Grêmio, o Abel Ferreira na coletiva falou um pouquinho sobre as decisões da arbitragem nesse campeonato brasileiro que, de acordo com ele, prejudicaram o Palmeiras. Eu não vivo com ses. Não entendia só por isso, eu não vivo com os ses. O que eu te posso dizer é que, falando sobre isso e sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Está bem? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Bom, essa fala repercutiu e o presidente da CBF foi questionado sobre isso. Olha, a gente vê cada rodada, as falas mudam, as opiniões mudam. Quando há um erro que favorece a equipe, ninguém fala. Quando há um erro que desfavorece, fala. Então, para mim é muito natural. Acho que os erros acontecem, mas a gente está trabalhando para melhorar todo o nosso futebol e também melhorar nossa arbitragem. E meu irmão, não é só ele que falou assim duro com o Abel não. A Leila Pereira, presidente, se fez clara, dizendo que o Palmeiras não conseguiu os resultados por incompetência, nada a ver com a arbitragem. Acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá, para o nosso treinador. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir, não é, esses problemas que ocorreram nesses últimos 5 jogos. Então, eu não concordo, eu não gosto, vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre problema de calendário. Eu acho que a realidade que nós temos é essa e nós temos que lutar, não é, para superar essas dificuldades, porque essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não é só com o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu não concordo esses problemas que nós tivemos nesses últimos jogos. Vou falar claramente, quem está falando é o presidente do Palmeiras e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Foi por incapacidade nossa e que nós estamos cientes disso e, torcedor, vamos trabalhar para superarmos essas dificuldades. E aí, é claro, né, o Capelani já aproveitou esse trechinho para detonar o Abel Ferreira lá no jogo aberto. Eu acho que o Abel tá desesperado. Pra mim tá muito claro isso aí. Desesperado com o quê? Hoje é quarta-feira. Eu acho um absurdo e eu acho que o Abel desrespeitou o Palmeiras a partir do momento que, faltando 3 rodadas, com um orçamento bilionário, porque o Palmeiras tem receita, você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele não é o cara que confia no taco dele? Não é o cara que confia no elenco, no time, na gestão? Como é que você não pode acreditar que o Flamengo poderia tropeçar como tropeçou? Porque o Flamengo, por mais que tenha um elenco incrível, o Flamengo também não vem jogando um grande futebol. Ponto. Dito isso, o Abel ele não consegue reconhecer. O Abel é um mau perdedor. E vou falar o seguinte, para mim é uma vergonha ele ter jogado a toalha. E vou falar uma coisa para você. Todos vocês palmeirenses, hoje, todos, quase todos, não posso generalizar, mas a maior parte concorda com isso, com essa afirmação, que é uma vergonha ter abandonado o campeonato. Só que
todos nós seremos engenheiros de obra pronta. Se o Palmeiras vencer o final de semana, no sábado, a Libertadores... Se tudo isso que a gente está falando... Ele não vive de si. Ele não vive de si. Então, mais uma hipocrisia. Ele não vive de si, mas ele afirma que, não, se tivesse o Everton defendido o pênalti, nós viraríamos o jogo. Então, assim, é uma hipocrisia gigantesca. Então, todos nós aqui seremos engenheiros de obra pronta. Eu tô batendo no Abel, que eu achei uma vergonha, uma piada ele ter abandonado o brasileiro. Mas é claro que se vencer no final de semana o Flamengo pela Libertadores, vira gênio. Então, ele tá desesperado porque ele sabe que ele está ou no céu ou no inferno. Se ele ganha, vira bestial. Se ele perde, vira besta. E aí não sei nem se há clima da permanência dele na próxima temporada do Palmeiras. Essa é a verdade. Pode rir, mas a maior parte do Palmeiras sabe do que eu estou falando. Eu quero o Abel aqui. Já a Leila vai falar sobre se há ou não esse clima. Mas eu quero o Abel aqui, Renata. Eu acho o Abel um cara que fala bem de futebol. É legal você acompanhar as coletivas. Eu quero. Só que, infelizmente, hoje ele fala nada com nada nas coletivas. Hoje o conteúdo futebolístico do Abel, ele perde por uma porta. Porque ele só sabe chorar em coletiva. Ou ganha e fica, ou perde e vai embora. Simples. Aí o André Reine, na live da TNT, também falou sobre isso. Sobre o Palmeiras não ter jogado nada nos últimos jogos. Assim, o Abel, pode ter diminuído o número de erros, pode ter aumentado o número de erros depois do episódio contra o São Paulo? Pode ter acontecido. Os árbitros entram pressionados mesmo. Aquele lance foi um lance de reviravolta no campeonato, porque foi um erro claro. Então, assim, os árbitros entram pressionados todos os jogos. Não é só por causa daquele lance ou do outro. O Palmeiras foi ajudado durante o campeonato? Foi. O Palmeiras num determinado momento foi prejudicado? Foi. O Flamengo foi ajudado num determinado momento? Foi. O Flamengo foi prejudicado num determinado momento? Foi. Times grandes aqui no Brasil, cara, é que pega uma sequência de 2, 3 jogos pra um, uma sequência de 2, 3 jogos pra outro, e aí fica no Brasil esse negócio de que, esquema. No final das contas, os times grandes, na média, são mais ajudados do que prejudicados. Na média, quem se lasca são os pequenos. Quem se lasca são os times que não tem tanta audiência, que não tem tanta renda, que não tem tanta torcida. Então, assim, Abel, do mesmo jeito que não daria pra falar que num eventual título do Palmeiras foi por causa da arbitragem, também não dá pra falar que o Palmeiras será vice-campeão ou terceiro ou até campeão por causa da arbitragem. Não dá, cara. O Palmeiras não jogou nada nos últimos jogos. O Palmeiras não vai ser campeão, Abel, porque o Palmeiras não jogou p*** nenhuma nos últimos jogos. Desculpa aqui. Desculpa, cara. O Palmeiras estava com o campeonato encaminhado. Outro dia que o Flamengo perde pontos lá pro São Paulo, tem a expulsão boba, acho que do Plata, né? Enfim, cara, tava tudo encaminhado pro Palmeiras. O Palmeiras fez 2 pontos em 15 disputados. Não é por causa da arbitragem aqui. Mas a arbitragem chegou num determinado momento e prejudicou no jogo contra o Flamengo. Tá bom, mas também ajudou no jogo contra o São Paulo. O Flamengo também foi prejudicado no jogo lá contra o Fluminense. E se a gente for olhar, sabe, não é por causa disso ou daquilo. É porque dentro de campo o Palmeiras não fez a parte dele e o Flamengo fez. Pô, mas e aí, será que o Abel vai sair fora do Palmeiras? Bom, de acordo com a Leila Pereira, a renovação com o treinador tá palavrada, só depende dele assinar. Olha, verbalmente está tudo certo, tá? Como eu falei, independentemente do resultado do jogo, o meu planejamento é continuar com a nossa comissão técnica, com o meu diretor de futebol, até dezembro de 2027. Por quê? Porque dezembro de 2027 termina o meu mandato. Não é? Então eu posso garantir o meu mandato. Não é? Então esse é o meu desejo. Tá? Que são profissionais extremamente competentes, já estão conosco há muitos anos. E não é um resultado de um jogo, não é uma turbulência que vai fazer nós mudarmos os nossos objetivos. Mas quero saber de você, se o Abel perde a final da Libertadores, perdendo o Campeonato Brasileiro, é fim de ciclo, deve ir embora? Eu defendo que o Abel devia ficar sim, um dos maiores e melhores treinadores da história do Palmeiras, não vejo motivo pra ele sair. E você? Comenta aí, quero saber a sua opinião.